Essa é a última chance da tão temida e falada geração belga. Durante muitos anos, o futebol proferiu o discurso de que a Bélgica tinha a maior geração de sua história. De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku, mas isso não necessariamente se traduziu em sucesso. Era um talento sem fim, com grandes astros juntos, colocando esperanças em seu povo e findando os sonhos de grandes potências do futebol mundial. Só que o gatilho nunca foi apertado de verdade. E essa é a última Copa do Mundo em que essas grandes estrelas dos Diabos Vermelhos estarão reunidas em busca de finalmente alcançar o sucesso ao qual eles estavam destinados, segundo muitos. Será que finalmente chegou a hora da geração de ouro da Bélgica chegar ao seu apogeu? Bom, antes da gente responder essa pergunta, vamos entender por que isso ainda não aconteceu? Bom, a história começa lá atrás, em gerações anteriores da Bélgica, que sempre fizeram campanhas regulares, mas que nunca conseguiram dar um grande salto. Nomes como Mark Wilmots, como Sonk, como o goleiro Michel Preud'homme, eleito o melhor da Copa de 94, nenhum desses conseguiu levar a Bélgica àquilo que necessitavam, aquilo que tanto queriam. Os nomes de grandes astros do passado são extensos, só que as glórias são escassas. Até que chega uma nova geração de jovens jogadores que tinha tudo para levar a Bélgica ao topo. Em 2014, os ainda jovens craques belgas levaram ali a Bélgica a uma campanha relevante, começaram a colocar as suas asas de fora. Só que o sonho parou ainda nas quartas de final, diante da então vice-campeã argentina de Lionel Messi, num erro do Kompany e no gol solitário de Pepita Higuaín ainda no começo da partida. Mas 2014 era só o começo da história. E o ciclo até a Copa de 2018 teve o desenvolvimento de todos esses grandes jogadores. De Bruyne saiu das sombras do Chelsea e foi para o Manchester City de Pep Guardiola se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo. Hazard colocava a Premier League no bolso temporada atrás de temporada. Courtois deixou o Atlético de Madrid e foi se aventurar em um nível elevado do futebol europeu. E Lukaku chegava na Copa de 2018 como uma das transferências mais quentes da janela europeia. Depois de fazer uma fase de grupos perfeita, inclusive desbancando a Inglaterra e tendo 100% de aproveitamento, a Bélgica chega nas oitavas diante do Japão e faz uma das viradas mais memoráveis da história das Copas do Mundo, saindo atrás do placar por 2-0, mas buscando a virada ainda no tempo normal, inclusive com um gol no apagar das luzes marcado pelo Chadli. Nas quartas de final, a Bélgica encontra ninguém menos que a seleção brasileira. Não gosto muito de lembrar essa história não, mas como a gente tem que contar, né? Vamos lá, o Brasil perdeu para a Bélgica por 2-1, um jogo péssimo da seleção brasileira e um jogo perfeito dos grandes astros. Lukaku carregou a seleção, um gol contra o Fernandinho, um golaço do De Bruyne para segurar a vantagem ainda no segundo tempo, depois do gol do Renato Augusto, e o Brasil acabou não conseguindo superar a Bélgica. Só que aquele sonho da super geração belga parou na semifinal, num gol solitário de Umtiti, o zagueiro francês, fazendo 1-0 para a França, que viria a se tornar campeã mundial naquele ano. O jeito foi se contentar com a medalha de bronze diante da Inglaterra em nova vitória, nesse caso por 2-0. Tira essa parte de topo porque eu não tenho certeza se foi 2-0 não, tá na minha cabeça. Mas vamos lá. Os fracassos nas competições continentais seguintes, como a Eurocopa e a Nations League, elevaram a pressão. E a Bélgica chega na Copa de 2022 desacreditada e faz jus a esse rótulo. Uma campanha horrorosa, caindo ainda na fase de grupos com treta entre os seus grandes jogadores. Os motivos são esses. Uma seleção que nunca conseguiu chegar ao seu nível e que em dado momento viu os grandes jogadores ruírem entre si. Uma relação completamente desgastada internamente, a federação não sabia o que fazer para intervir e o jeito foi se contentar com os fracassos. Para 2026, o elenco já não tem mais o Hazard, que já está aposentado há alguns anos, e outros jogadores também de relevância e líderes defensivos como Kompany, que inclusive hoje é técnico do Bayern de Munique, como Alderweireld e outros grandes jogadores. Mas a juventude tomou conta e esse pode ser um fator muito importante para a seleção belga. Yeremi Doku, Tielemans, De Bast, outros jogadores de muita relevância já no futebol mundial podem ajudar essa geração mais anterior a chegar ao topo finalmente. E como se não fosse tão simples, o destino tratou de ajudar. Mas antes de a gente falar do destino, já se inscreveu no nosso canal, já deixou seu like aqui nesse vídeo? Ainda não? Então não fracasse igual a geração belga não. O grande adversário da Bélgica na fase de grupos é a seleção do Egito, que ainda tem em Mohamed Salah a sua grande força. O Salah não vive mais um grande momento no futebol, não é mais o mesmo de 8, 9, 10 anos atrás,
mas ainda assim é o jogador que pode fazer a diferença para a seleção egípcia. As companhias não são muitas, mas o cara ainda é craque. Nessa temporada, inclusive, ele não viveu um bom momento, brigou com o técnico Arne Slot e findou a sua passagem condecoradíssima de 9 anos pelo Liverpool. Mas ainda é um jogador relevante que a Bélgica precisa tomar cuidado. O Irã, por sua vez, entra em campo carregando ainda aquele rótulo de seleção que fisicamente é boa, mas também, para além do rótulo, é uma seleção difícil de se enfrentar, extremamente competitiva e organizada. Ainda acho que é pouco para oferecer um perigo relevante à seleção belga, mas ainda assim tem nomes interessantes. O principal deles continua sendo o Mehdi Taremi, centroavante com passagem relevantíssima aí pelo Porto, pela Inter de Milão e que hoje joga no Olympiacos. Inclusive nessa temporada foram 16 gols para o centroavante. Quem sabe mais um aí diante da Bélgica para destronar a seleção belga, os Diabos Vermelhos. E então a grande zebra do grupo é a Nova Zelândia, de volta aí à Copa do Mundo depois de um jejum, um hiato de 16 anos. A última participação da Nova Zelândia tinha sido lá em 2010, quando caiu num grupo de Paraguai, Eslováquia e Itália. Tal qual as suas companheiras na falta de favoritismo do grupo, tem um jogador que pode fazer a diferença. Chris Wood, o grandalhão centroavante que hoje atua pelo Nottingham Forest. Ele era um dos jogadores que estava lá em 2010. Além dele, temos um segundo remanescente. E esse segundo remanescente é ninguém menos do que Tom Smith, mas que atua na 5ª divisão inglesa pelo modesto Braintree. Nenhuma dessas seleções parece verdadeiramente capacitada em atrapalhar a geração belga, pelo menos no começo da campanha. Mas a Bélgica produziu alguns dos melhores jogadores do século no velho continente e ainda não conseguiu transformar isso em uma grande glória. Existe algo em comum entre todas as grandes gerações europeias. A maioria das que são lembradas deixa uma conquista muito relevante. E 2026 é a última chance da geração belga de fazer isso. Essa não é só mais uma Copa do Mundo para a Bélgica. Esse é o juízo final de uma geração que prometeu muito e até agora não entregou. Aquilo sobre transformar o futebol do país, encantar o mundo, não se concretizou. E no futebol, claro, o que importa é aquilo que você deixa para a história. E o último capítulo da geração belga tem 2 caminhos: ser eternamente conhecida pelo seu fracasso ou pela sua redenção.